Olá a todos que nos ouvem no computador, no celular, no carro, lavando louça. Está começando o podcast Itu na História, um podcast que fala de grandes acontecimentos na história do mundo, tendo como fio condutor a cidade de Itu e suas personagens. Eu sou Alexandre Henrique e, me acompanhando à distância por causa da pandemia, meu grande amigo Danilo Sotilo Benedetti, aquele que gabarita qualquer prova de história. Olá, tudo bem? É um prazer estar participando desse projeto, idealizado por esse grande amigo, também o Xandão, um cara com muitos talentos. Espero que vocês gostem do conteúdo, que seja divertido e instrutivo. Aliás, esse é o objetivo. Partiu para o nosso tema de hoje? Bora lá! E no nosso podcast de estreia falaremos da formação, de criação. Falaremos de um grupo de pessoas que foi responsável pela criação de muitas cidades, bem no começo do nosso Brasil. Um grupo que direcionou, formou e acompanhou a fé de muitos indígenas e portugueses que para cá vieram. Um grupo que viajou o mundo todo, desde o México até o Japão, buscando a catequização dos povos nos ensinamentos da Igreja Católica. Sim, falaremos dos jesuítas. E quem vai nos mostrar esse caminho com a sua história é o padre ituano José de Campos Lara, fundador do Seminário de Nossa Senhora do Bom Conselho, que depois viria a ser o Colégio São Luís, uma das instituições de ensino mais importantes do estado, e que viveu um dos períodos mais conturbados, não só da história dos jesuítas, mas de todo o mundo. Pois vamos começar falando do nosso protagonista. O padre José de Campos Lara nasceu no dia 21 de maio de 1733, na Vila Nossa Senhora da Candelária, depois Itu, filho de Felipe de Campos e Isabel de Arruda. Nos anos do padre, a presença católica em Itu já era muito forte. Já havia o convento de São Francisco, que é de 1692, a igreja de São Luís, bispo de Tolosa, 1696, e que foi construída anexa ao convento. A igreja do Bom Jesus, que é de 1765, que foi a matriz. O convento do Carmo, que teve sua construção finalizada em 1782, e a conclusão da igreja matriz em 1780. Em 1733, Itu já contava com 800 casas, modestas, sem calçamento, sem passeios laterais e com uma valeta central para o escoamento de águas pluviais. Era lá que passava o povo, os senhores em seus cavalos, as damas em suas liteiras e os escravos. Aos finais de semana, rolavam as festas de igreja, as reisadas e as quermesses. O padre Campos foi mandado para o Colégio de São Paulo, fundado em 25 de janeiro de 1554 e que deu origem à cidade de São Paulo, para entrar na Companhia de Jesus aos 17 anos. Lá se ensinava a ler, escrever, contar, letras e artes. Mas o que era afinal essa Companhia de Jesus? Então, a Companhia de Jesus foi fundada por Santo Inácio de Loyola em 1534 e mais 6 jovens da Universidade de Sorbonne, em Paris, sendo classificada como a primeira ordem moderna do cristianismo, pois consolidava, além de uma formação religiosa, uma outra intelectual. Também requisitava certa resistência física para participar das missões, uma boa capacidade política e um entendimento de finanças. Na verdade, o termo jesuíta só veio algumas décadas depois. Ele significa pessoas que citam Jesus com frequência. Ela nasceu bem no período da Contra-Reforma e da expansão marítima, e como meio de provar a vocação missionária da Igreja Católica, ela saiu em evangelização pelas novas terras descobertas na América e na Ásia. Exigia 2 anos de noviciado aos seus, diferentemente das outras ordens antigas, que exigiam apenas 1. Além dos votos de pobreza, castidade e celibato, também juravam obediência ao Papa, e isso numa época em que Lutero e Calvino rompiam justamente com o Vaticano. Essa obediência ao Papa serviu
serviu muito bem aos propósitos missionários, pois assim eles não se submetiam às autoridades locais. A sua missão era a conversão e a conquista de almas. Primeiro de fiéis, lembrar, que estamos no período da Contra-Reforma, como já falamos, e depois de gentios, que era o termo para os pagãos. Depois, por pressão das elites católicas portuguesas, italianas, francesas e espanholas, a Companhia de Jesus aceitou que os jesuítas também se dedicassem ao ensino. Eles educavam catequizando e catequizavam educando, em virtudes e letras. Eles começaram as suas missões lá pelo Congo, na África, em 1542. Em 1560, já estavam presentes no Zimbábue e na Etiópia, e em 1580, na Angola. Só que essas primeiras missões foram extremamente mal sucedidas. A gente tem que lembrar aqui como devia ser muito difícil você chegar num lugar totalmente desconhecido, num período em que as diferentes culturas europeias e africanas pouco se entendiam, e tentar impor uma conversão de valores e crenças na galera. Então o foco dos jesuítas passou a ser a Ásia. A América nem era prioridade para os caras, tanto que para cá mandaram como chefe o padre Manuel da Nóbrega, que era um novato, enquanto que Francisco Xavier, que era um daqueles jovens fundadores, foi para a Índia. Este, mais tarde, seria canonizado, o Francisco Xavier, e declarado padroeiro das missões, obras de evangelização. Ele faleceu na China e está sepultado na Basílica do Bom Jesus de Goa, lá na Índia. Cara, você sabe como é que era a Índia do século XVI, na época do Francisco Xavier? Era um território que abrangia o que hoje é o Paquistão, o Bangladesh e até o Afeganistão. Tinha 170 milhões de habitantes e eles professavam o sikhismo, o jainismo, o budismo, o islamismo e diferentes vertentes do hinduísmo. Mas lá também já se encontravam dominicanos e franciscanos, vindo da onde? Dos navios de Portugal. Lembra que Portugal dominava os mares naquela época. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, já diria o poeta. Francisco Xavier chegava no vilarejo, tocava um sino para reunir o pessoal, ensinava os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Credo e algumas canções, e depois realizava batismos em grupos. Isso com a ajuda de intérpretes, porque não eram todos que tinham facilidade de aprender a língua dos locais. Muitos, mas muitos jesuítas morreram no meio das missões. Por volta de 1640, pelo menos 1000 missionários já haviam morrido. Não é de se estranhar que alguns povos não encaravam bem quando alguém chegava e dizia: agora vocês têm mais 10 leis para obedecer. Por mais que isso fosse dito de formas variadas e suaves. Um dos exemplos é que em 1597, Toyotomi Hideyoshi, que acabara de unificar o Japão, achava que os europeus formavam uma linha de ocupação do Japão. Então decidiu crucificar 26 missionários na região de Nagasaki. Nagasaki, como todo mundo conhece, é aquela cidade que a Simone canta todo Natal. E também acontecia de muitos aceitarem o batismo, as regras novas, mas depois deixavam para lá, justamente porque não entendiam nada. Vinha o jesuíta dizendo: posso batizar vocês? Aceitam Jesus Cristo como Salvador? Aí os caras: tudo bem, tô fazendo nada mesmo. Se a gente concordar, logo esse cara vai embora. No Japão, o responsável foi o jesuíta João Rodrigues. Ele foi para Nagasaki e ficou fluente em japonês e até produziu um dicionário chamado Vocábulo da Língua de Iapan, com 32 mil palavras. Ele tinha 16 anos. Já nas Américas, os jesuítas chegaram de acordo com o seu país colonizador. Os franceses começaram a enviá-los nas regiões canadenses de Quebec e Ontário, em 1609. Os ingleses, em 1634, mas com muita desconfiança dos anglicanos, que acusavam os jesuítas de serem espiões do Vaticano. Os espanhóis mandaram mais cedo, em 1556, para a Flórida, México e Peru. E os portugueses mais cedo ainda, em 1549. Inclusive foi no Canadá um dos maiores fracassos das primeiras missões, onde alguns jesuítas foram torturados e até comidos pelas tribos que lá viviam. Na Flórida, também encontraram dificuldades. Vieram 3 religiosos a pedido do governador-geral, que tinha expulsado os corsários franceses da região, mas estava com dificuldades de conter as investidas indígenas. Acontece que o navio se perdeu no caminho, e o pessoal desembarcou mais ao sul, e tiveram de ir andando até a casa do governador. No caminho, 5 pessoas morreram, vítimas espadadas dos índios. Pedro Martínez, um dos 3 jesuítas, morreu. Foi o primeiro missionário a morrer na América do Norte. Agora, a província jesuítica no Peru é a mais antiga na América Espanhola, sendo fundada em 1568 por São Francisco de Borja, superior-geral da ordem na época, e que era bisneto do Papa Alexandre VI, o Rodrigo de Borja, Borgia para os italianos.
São Francisco de Borja era duque. Foi casado com Leonor de Castro Melo e Menezes, uma nobre portuguesa, com quem teve 8 filhos. Alguma ligação com o clássico atacante do Palmeiras, Borja? Deve ser um de seus ancestrais. E ao ficar viúvo, né, depois, né, desses 8 filhos, ele acabou, cara, partindo para um retiro espiritual, muito abalado, né, com a perda da esposa. Quando então ele decidiu ingressar na Companhia de Jesus. Como em outros lugares, a ordem realizou inúmeras obras de evangelização e foi fundamental para o desenvolvimento do sistema educacional e artístico peruano. Atualmente, estima-se que existem 150 jesuítas espalhados por todo o país, incluindo as cidades de Lima, Arequipa, Cusco e Ayacucho. Cara, e se você chegar na Catedral de Cusco, ou você digita no Google também, na Catedral de Cusco, tem um quadro chamado Última Ceia, foi pintado por um pintor chamado Marcos Zapata, do século XVIII, que mostra Jesus partindo o pão com os discípulos. Mas ele não está partindo pão, ele está partindo cuy. Cuy é um porquinho da Índia, que a galera lá no Peru come. Então os jesuítas eles ensinavam assim. A gente tem essa imagem que foi pintada pra gente, né? Jesus, branquinho, por quê? Porque é o jeito de você catequizar a turma, da onde você vive. Então é um quadro fantástico, cara. Digita no Google, quem puder digitar lá, Última Ceia de Marcos Zapata. Você vê, é Jesus partindo, comendo com os discípulos dele um porquinho da Índia. Entendi, cara. Eles se enculturavam para poder se aproximar daquela população e catequizá-las com mais eficácia, né? É realmente fantástico, cara. Exatamente. Como explicamos, para os jesuítas, era a educação que gerava a conversão. Um exemplo clássico dessa retórica é a fundação, pelo padre Manuel da Nóbrega e o noviço José de Anchieta, do Real Colégio de São Paulo de Piratininga, onde viria a ser o pátio do colégio no ano de 1554. Só depois começou a se desenvolver um povoado lá. Primeiro veio o colégio, depois veio a cidade. Os colégios utilizavam o mesmo método pedagógico ao redor do mundo, chamado de, olha o latim aqui, Ratio atque institutio Attudiorum Societatis Iesu, ou só Ratio Studiorum, que é do ano de 1599. Era um conjunto de normas, de preceitos estabelecidos primeiramente por Santo Inácio, mas que foi reformulado algumas vezes. Eram estudos de base, gramaticais, de poética, de retórica, com muita prática oratória. Tudo baseado no conceito da emulação, que é uma competição com si próprio buscando uma superação. O padre Manuel da Nóbrega era filho de desembargador e bacharel em Direito Canônico e Filosofia pela Universidade de Coimbra, que era o centro intelectual de Portugal naquela época. Depois de se formar, tentou por 2 vezes passar no concurso para professor, mas em ambas foi reprovado no exame oral. Sabe por quê? Ele era gago. Aí desistiu, resolveu entrar na Companhia de Jesus em 1544. 5 anos depois, veio para a Bahia e nunca mais deixou o Brasil. Chegou aqui no dia 29 de março de 1549 e percorreu todo o território colonial, de São Paulo a Pernambuco. Mapeou vilas e tribos e ainda participou da fundação de 3 cidades. São só São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Pouco importante o cara, né? Imagina você percorrer o litoral brasileiro naquela época. Só no litoral você cruzava com tribos Tupinambás, Tremembés, Potiguaras, Tabajaras, Caetés, Tupiniquins, Aimorés, Goitacazes, Temiminós, Carijós, Charruas, entre outras. Para justificar a possibilidade de catequização dos índios, que muitos europeus viam como incapazes, Manuel da Nóbrega defendia que todos tinham entendimento, memória e vontade. São as 3 potências, ou faculdades da alma, que foram definidas assim por Santo Agostinho lá no século IV. O Brasil, no começo do século XVI, não era lá muito explorado por Portugal. Em Salvador, quando chegou o padre Manuel da Nóbrega, viviam não mais que 100 homens brancos cercados por 5.000 índios tupinambás. Então vieram o padre, mais 5 jesuítas, o governador-geral Tomé de Souza, 6 navios, 1.000 homens, que eram carpinteiros, militares, ferreiros, um médico, para tentar fundar a capital. A Companhia de Jesus era a única ordem religiosa autorizada nas terras de Santa Cruz. Aí ele foi rodando pelo Brasil até parar em São Vicente. Lá resolveu criar um ponto de apoio das missões longe da costa.
olhou bem, viu que tinha uma área plana entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, que era território do cacique Tibiriçá, na aldeia de Inhabambuçu. Viviam ali 25 mil índios tupiniquins. Ah, com certeza esses caras viveram mais aventuras que o Indiana Jones, hein? E em 25 de janeiro de 1554, olha a data, o padre Manuel de Paiva rezou a primeira missa no que viria a ser o pátio do colégio, marco fundacional da cidade de São Paulo. Dentre os noviços que o ajudaram, estava o apóstolo do Brasil, São José de Anchieta. São José de Anchieta nasceu na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, em 19 de março de 1534. Era filho de um político basco e de uma nobre das Ilhas Canárias. Como uma parte de sua ascendência era de origem judaica, foi enviado a Portugal para prosseguir seus estudos, uma vez que à época a Inquisição espanhola era mais rigorosa com os assim chamados cristãos novos, que eram os judeus que se converteram ao catolicismo. Chegou ao Brasil em julho de 1553 e viveu aqui por 43 anos. Trabalhou como catequista e, além disso, foi também dramaturgo, poeta, gramático, linguista e historiador. Participou da missa de inauguração do Colégio de São Paulo, de Piratininga, local onde foi fundada, como já dissemos, a cidade de São Paulo. Sobreviveu ao cativeiro da tribo dos Tamoios, em 1563, que era apoiada pelos franceses. Em 1566, foi ordenado sacerdote, tendo fundado o povoado de Heritiba, atual Anchieta, em sua homenagem, lá no Espírito Santo. Foi nomeado provincial da Companhia de Jesus no Brasil, exercendo a função entre os anos de 1577 a 85. Anos mais tarde, retira-se ao povoado de Heritiba, onde falece em 9 de junho de 1597, com 63 anos de idade. Deixou muitas obras, escritas em português, castelhano, latim e até tupi. Dentre suas principais obras, destacam-se o poema A Virgem, a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que é a primeira gramática tupi, e o livro De Gestis Mendi de Sá, que é Os Feitos de Mendi Sá, que foi um governador-geral do Brasil, É o patrono da cadeira de número 1 da Academia Brasileira de Música. Em 1980, foi beatificado pelo Papa São João Paulo II em visita ao Brasil, e em 24 de abril de 2014 foi canonizado pelo Papa Francisco. No relatório da causa de canonização, um documento com quase 500 páginas, encontram-se os registros de 5.350 histórias de pessoas que alcançaram graças, rezando a São José de Anchieta. Padre Campos, nosso herói, então, decidiu viver a vida como seus predecessores, Manuel da Nóbrega e Anchieta, como jesuíta. Foi fazer o seu estágio na Casa de Noviciado da Bahia, em Salvador, a primeira cidade da América a receber jesuítas, e na época do padre, a que mais congregava casas da companhia. A casa em que ficou foi financiada por Domingos Afonso Sertão, um sertanista que foi o descobridor do Piauí. Já o colégio que estudou, chamado de Colégio de Jesus, juntamente com a igreja, que é hoje a Catedral Metropolitana de Salvador, o conjunto daqueles edifícios formava o maior colégio do Brasil. Por lá, só viveu o padre Antônio Vieira por 17 anos, escrevendo a maior parte dos seus sermões. Para ir à Bahia, supõe-se que foi pelo Navio da Província, uma embarcação que pertencia aos jesuítas. Acontece que naquela época havia muita incerteza quanto às datas de chegada e partida nos portos, além do escasso número de navios. Então, a Companhia de Jesus, desde o tempo do padre Anchieta, mantinha uma certa frota particular, transportando mercadorias e religiosos ao longo da costa brasileira para os seus colégios e para outras residências. Era como se fosse o seu próprio sistema de cabotagem, vamos dizer assim. Sabotagem não, né? Os navios eram construídos por índios nos estaleiros da companhia. Estima-se que a embarcação que levou o padre Campos à Bahia tinha 16 beliches ou camarotes de um leito, além de canhões para salvas e a bandeira régia. Chegando à Bahia, o navio descansava no Cais dos Padres, que abrigava suas embarcações. Só que enquanto ele ia estudando, o mundo ia mudando. O que estava rolando no mundo naquela época? Todo o processo do renascimento europeu culminou num movimento chamado Iluminismo, que buscava as respostas para as diferentes questões da humanidade, não mais na fé e sim na razão.
A filosofia iluminista estava voltada para o estudo da natureza e da sociedade. Até a crença em Deus poderia ser racionalizada, e começou a surgir uma galera deísta, que é quem crê num Deus, mas não por meio da tradição ou da fé, e sim pela razão. Essa galera juntou críticas às ambições econômicas e políticas da igreja, e ela começou a ser atacada. As obras absolutistas, como Hobbes, Jacques Bossuet, eram substituídas por Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot. Os economistas, chamados na época de fisiocratas, começavam a pregar a liberdade econômica e o laissez-faire, o deixe estar, deixe a economia girar por si só. Adam Smith e seu livro A Riqueza das Nações são também dessa época. Então, alguns reis se deixaram influenciar por essas ideias e, aliando o seu poderio mercantil e ainda absolutista, iniciaram o movimento dos déspotas esclarecidos. Podemos citar aqui, por exemplo, Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria e o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal, né? O rei era, na verdade, José I. Aí, em 19 de janeiro de 1759, no governo então do José I, por decreto de Tomás de Noronha, o quinto conde dos Arcos, os jesuítas foram expulsos do Brasil e de Portugal. E 2 deles, inclusive, foram presos aqui, na Igreja do Bom Jesus. Todos os reis era segundo, né? Frederico II, Catarina II, José II. Só Portugal que era José I ainda. Se fosse segundo, não ia ter Marquês de Pombal, provavelmente. É verdade. Tava complementando. A determinação de expulsão dos jesuítas foi favorecida, na verdade, pela colaboração do filho desse Tomás de Noronha, porque à época ele era o vice-rei do Brasil. O seu nome era Marco José de Noronha e Brito, que, antes de ser nomeado ao mais alto posto no Brasil colônia, já havia ocupado os cargos de governador de Pernambuco, entre 1745 e 48, e governador de Goiás, entre 1749 e 55, antes de assumir o vice-reinado do Brasil. O vice-rei do Brasil também colaborou com a reconstrução de Lisboa, após o grande terremoto de 1755, enviando 3 milhões de cruzados a Portugal. Após a morte de seu pai, em 1760, ele regressou a Portugal, tornando-se o 6º conde dos Arcos. Mas quem que é esse maluco aí, Marquês de Pombal, que governava no lugar do rei? Cara, então, com a morte de Dom João V, no ano de 1750, subiu ao trono seu filho, Dom José I, que governou Portugal entre os anos de 1750 a 1777, justamente esse período conhecido como Pombalino. Logo no início de seu reinado, José I nomeou Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, como seu primeiro-ministro. Os seus poderes foram aumentando com o tempo, mas é corrente entre os historiadores que a sua influência sobre o rei aumentou muito após o terremoto de 1755, em Lisboa. Esse terrível acontecimento tirou a vida de mais de 10 mil pessoas, e existem estimativas que variam até 90 mil, tendo em vista até a precariedade dos meios de contagem, dos recursos da época, tendo destruído a cidade praticamente por inteiro. O monarca escapou por muito pouco, tornando-se claustrofóbico e passando a dormir, acredite, em tendas. Devido a esse grande abalo psicológico, o José I começa a ficar cada vez mais suscetível à influência de Pombal. Sim. Ele é uma figura bastante controversa, né? O Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, dá início a uma tentativa de modernização do Estado português. Ele passa a estimular, por meio de reformas ditas iluministas, a centralidade e a força do governo português nas mãos do rei, além de, ao mesmo tempo, tentar dinamizar a economia de Portugal. Trata-se de um caso bastante peculiar, cara, de um iluminista absolutista. Embora católico, o Marquês também será influenciado pelo anticlericalismo da época, passando a ter atritos cada vez mais frequentes com os jesuítas, inclusive. Principalmente porque estes possuíam grande influência e proeminência no sistema educacional em todo o reino. Além dos jesuítas, um outro grande obstáculo para Pombal era a parte da aristocracia e burguesia, que estava descontente com perda de poder político e com a recriação de monopólios comerciais para a coroa, além das companhias de navegação, que favoreciam alguns poucos que eram mais próximos do rei e de Pombal. Dentre estes, da aristocracia, destaca-se a família dos Távora. O Marquês de Távora, Francisco de Assis de Távora, ele havia sido governador da Índia. Ele e sua mulher, a Leonor Tomásia de Távora, tinham muitos bens e muita influência na política de então. O Império Português naquela época era gigantesco, né? Portugal era um coisinho de nada, é o mesmo tamanho que tem hoje. É, reduzido. Aí tinha a Índia, tinha Brasil, tinha Macau, né? Cara, e hoje... na África, né? Moçambique e Angola. Sim, tinha as ilhas, Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde... Tinha esses territórios na Índia, né? Era muito vasto. Sim.
Ele foi, vamos dizer assim, um precursor do império onde o sol não se põe, né? Que os ingleses se apropriaram, mas acho que Portugal é o pioneiro, né? Portugal começou essa ideia aí. Com certeza. Cara, e foi justamente nesse contexto aí de rivalidade, de busca por ampliação de poder, que se deu esse processo dos Távoras. É um momento aí um auge, né, do Pombal, né? Foi nesse contexto conturbado que no dia 3 de setembro, lá de 1758, o José I sofre um atentado a tiros. Então, aproveitando-se do ocorrido, o Marquês de Pombal acusa a família Távora e os jesuítas de estarem por trás do atentado ao rei. Seguiu-se um processo irregular, com confissões obtidas sob tortura e até compra de testemunhas. Alguns documentos da época atestam que nada de concreto demonstrou a participação da família Távora e dos jesuítas no atentado. Entretanto, a família foi presa e em janeiro de 1759, portanto alguns meses depois, né, do atentado, ela foi executada por decapitação, sendo também seus bens confiscados pela Câmara Real. Os empregados da família foram todos queimados. Como já dito, nesse mesmo janeiro de 59 também foi expedido aquele decreto de expulsão dos jesuítas da metrópole portuguesa e de todas as suas colônias. Agora, para fechar então, um balanço, né, desse período pombalino. As mudanças no sistema educacional, a retomada de monopólios e práticas mercantilistas, além do endurecimento de cobranças fiscais lá na região de Minas Gerais, foram para o Brasil os principais reflexos dessa época. Tiveram como consequência um maior controle estatal na educação, bem como uma coesão na formação, lá em Coimbra, das elites intelectuais e políticas que estarão à frente do país durante a independência e boa parte do século XIX. Além disso, a cobrança da mesma quantia de impostos na região das Minas, mesmo com a queda de arrecadação do ouro, e os monopólios, né? Além dos monopólios em detrimento das elites locais, gerará insatisfações, que serão um dos componentes das revoltas que se seguiram e, posteriormente, no processo de independência do Brasil. Ainda, a indústria cresceu, o comércio ficou nas mãos de companhias monopolistas das regiões coloniais e a agricultura foi estimulada. Um reflexo disso aí é Tiradentes em 1790, né? Sem dúvida, com toda certeza. Bom, até a expulsão, a Companhia de Jesus mandava bem por aqui. Eram praticamente hegemônicos quanto instituição de ensino. Tinham 15 casas de instrução de juventude, 62 residências na província do Brasil e 100 na vice-província do Maranhão até o Alto Amazonas. Como assim 62 no Brasil e 100 do Maranhão? Tem alguma diferença? Então, na época, justamente por questões econômicas, né, e administrativas, criou-se duas regiões. Então você tem a província do Brasil e a província do Grão-Pará e Maranhão. A do Grão-Pará e Maranhão tinha um vínculo mais forte com Portugal, que ele abrange, na verdade, uma parte do Nordeste e toda a região Norte. E a parte litoral do Nordeste e o Centro-Sul ficavam, né, tinham mais autonomia, digamos assim, e com a sede em Salvador, né? Então era essa divisão financeira e administrativa da época. Sem contar que o Maranhão é mais próximo, né? Exatamente. Numa época que não tinha internet, tinha que andar de navio. Bom, então, na colônia havia 368 sacerdotes, 141 estudantes e 122 irmãos coadjutores, totalizando 631 membros. Em 1956, os jesuítas somavam no Brasil 1.121, ou seja, só o dobro. Em 1700, a população estimada por Celso Furtado no seu livro Formação Econômica do Brasil era de 300 mil. Em 1800, 3.250.000. Então, o número de jesuítas em 1759, considerando a população de 1800, daria 200 jesuítas por 1 milhão de habitantes. Já em 1950, a população brasileira contada no recenseamento era de 52 milhões, o que daria o número de 22 jesuítas por 1 milhão de habitantes, um número 9 vezes menor. Aqui temos um conflito geográfico de relatos. Enquanto Tristão Mariano da Costa diz que o padre Campos estava no Colégio de São Paulo com seu irmão Miguel, quando do decreto do Marquês de Pombal expulsando os jesuítas, o padre Fernando Pereira de Castro escreve que o padre Campos estava na Bahia. Enfim, estava lá o padre Campos, com seu irmão em algum lugar, fazendo lá suas atividades jesuíticas, quando foram surpreendidos com o decreto do Marquês de Pombal de 1760, com os quais, sem causa formada e um só documento para o processo legalmente instaurado, eram condenados à prisão e ao isolamento todos os jesuítas que se achavam nos domínios portugueses, caso não quisessem abandonar a Companhia de Jesus.
O padre Campos, seu irmão e outros jesuítas ficaram presos aguardando a bordo de um navio do dia 30 de abril até 11 de maio, quando zarparam para a Europa. A cada um dos prisioneiros foi permitido levar o que coubesse de roupa branca e um saquinho, e viajaram nos porões em péssimas condições de higiene e comodidade, o que até levou alguns jesuítas a morrerem durante o percurso. Acontece que os jesuítas eram muito queridos pelo povo paulista. Quando os estudiosos do Colégio de São Paulo tiveram de abandoná-lo por ordem do desembargador Salazar, no ano da expulsão, o que aconteceu? Teve o decreto e o desembargador fez o cumpra-se, vocês estão expulsos. O próprio desembargador sustentou que, no processo, ninguém se apresentou para acusá-los. Todo mundo gostava tanto dos jesuítas que ninguém foi acusá-los lá. E ainda, quando o grupo se dirigiu a pé rumo à Estrada de Santos para estudar com outro reitor, saindo do Colégio São Paulo, e aqui eu vou citar o que foi escrito no livro Os Jesuítas do Brasil e da Índia, de José Caeiro, abre aspas. Então eles estão saindo lá, né? Tornou-se tão público e rijo o choro da multidão que o acompanhava no caso, que nem o governador da província, Alexandre Luiz de Souza, pôde conter as lágrimas. E para que não o vissem chorar em público, retirou-se das vistas de todos para um lugar escuso. E quando terminou de chorar, voltou para os que estavam esperando e confessou ali em público que não se acharia presente àquela cena se tivesse imaginado que os jesuítas eram tão queridos do povo. Fecha aspas. Os irmãos então foram presos. Lembra que o Danilo falou, né? Que você falou, Danilo, que a galera também foram presos 2 aqui no Bom Jesus. Isso mesmo. Eles foram presos, conduzidos ao Rio de Janeiro, da capital para Lisboa, e de Lisboa desembarcaram no porto de Civitavecchia, na Itália, a 70 quilômetros de Roma. E depois foram recebidos em Roma pelo Papa Clemente XIII. A animosidade entre o Papa Clemente XIII e o Marquês de Pombal se dava desde o início dos atritos com os jesuítas, tendo aumentado ainda mais após a expulsão e a condenação à morte do inaciano Padre Gabriel Malagrida, que é de 1699 e morreu em 1761. O Papa não só recebeu os jesuítas, como editou a bula Apostolicum Pascendiminus, em defesa da ordem, em 1765. Entretanto, nada adiantou. A pressão foi aumentando e, por fim, a Companhia de Jesus foi extinta pelo Papa Clemente XIV, por meio do documento Dominus Ac Redemptor, de 21 de julho de 1773. Os irmãos estavam lá em Roma e concluíram os estudos teológicos no Colégio Romano, onde foram promovidos a sacerdotes. O padre Miguel, que é irmão do padre Campos, consagrou-se ao serviço dos empestados, mas acabou por contraindo a peste em Roma, morrendo vítima do amor ao próximo. Em São Paulo, na Vila Ré, existe a Rua Padre Miguel de Campos, que fica a 500 metros da Avenida Padre Stanislau de Campos, que foi seu tio. Conta-se que o padre tuano Manuel de Oliveira, também jesuíta, havia predito esse fim. O padre José de Campos Lara continuou morando em Roma por mais 25 anos. Então, e como dito, já anteriormente, a Companhia de Jesus foi extinta em 1773 pelo então Papa Clemente XIV, pelo documento Dominus Ac Redemptor, no dia 21 de julho de 73. Neste documento, o Papa realça todo o trabalho que a Ordem fez durante os anos que existiu. E lá pela metade do documento, o Papa declara a extinção da Ordem, alegando que a mesma estava envolvida em conflitos políticos em vários países, e sua continuidade poderia fomentar a desunidade dentro da Igreja. A bem da verdade, não fica claro quais são os casos concretos, mas acredita-se que muitos desses conflitos foram fomentados após a condenação da Ordem em Portugal. Se eu quiser ver esse documento aí, como é que eu faço? Dá para acessar o site do Vaticano, Vatican, em inglês, .va, e ali você tem na página principal embaixo os quadros dos papas, todos os papas. Você vai correndo a linha do tempo, clica em cima ali na figura do Papa Clemente XIV
E ali tem todos os documentos que ele produziu, né, durante o seu papado. E entre eles, essa bula de extinção ali. Porém, né, mesmo com essa extinção da ordem, ela continuou a existir na Rússia Branca, que hoje é Belarus, né, a Bielorrússia, e na Prússia. Nesses dois lugares, ela não foi extinta. Por quê? Porque a decisão papal, naquela época, ela precisava ser aprovada pelos governantes locais. Então, o Frederico II, da Prússia, ele postergou essa decisão entre os anos de 1773, quando a ordem veio de Roma, até 1782, ou seja, por quase 10 anos, quando então ele aprovou a extinção da ordem. Então a ordem acabou durando mais 9 anos, né, lá na Prússia. Agora, quanto ao Império Russo, a decisão nunca obteve aprovação, então lá a ordem continuou a existir, ainda que de uma maneira paralela, né, digamos. O historiador jesuíta Marek Inglot afirma, abre aspas, graças à intervenção da imperatriz russa, os 201 jesuítas em seu domínio não tiveram a mesma sorte dos outros 23.000 suprimidos. Lá, a decisão nunca foi canonicamente promulgada. Catarina teve a tarefa histórica de assegurar a continuidade da ordem, que foi informalmente reconhecida por Pio VI em 1801 e restaurada universalmente em 1814 por Pio VII. Fecha aspas. A czarina Catarina II estava, na verdade, abrindo o país ao ocidente naquela época. Lembramos que ela era uma das déspotas esclarecidas e estava fazendo investimentos na educação, onde contava muito com a ordem jesuítica. Além do mais, em 1772, portanto um ano antes da extinção dos jesuítas, a Rússia dividiu, juntamente com a Áustria e a Prússia, o reino da Polônia. Esse território que coube à Rússia, né, da antiga Polônia, mais o da Rússia Branca, que é Belarus, né, tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes, dos quais cerca de 900.000 eram católicos. A permanência dos jesuítas era importante, portanto, para atender às necessidades espirituais dessa população, não era pequena, né? Além de controlar os colégios do país, para formar uma elite intelectual russa. Veja o prestígio, né, dos jesuítas como educadores. E, posteriormente, em 1807, o Papa Pio VII permitiu o retorno da ordem dos jesuítas no Reino das Duas Sicílias, a pedido do rei, né, deles, o rei Fernando, que dizia ser importante a presença dos jesuítas na formação moral e religiosa do povo, e também com relação à educação e à direção dos colégios públicos e particulares do país. Portanto, a ordem, né, existiu na Prússia por um tempo, continuou sempre a existir na Rússia e foi restabelecida um pouco antes, né, de ser totalmente liberado o seu retorno, no Reino das Duas Sicílias. E nesse período o padre Campos estava lá em Roma, e foi quando ele conheceu o santo e doutor da igreja Afonso Maria de Ligório, além de ter previsto o pontificado do cardeal Chiaramonte, a que era muito brother, e que depois adotou o nome de Papa Pio VII. Este que, em 1814, como a gente falou, ressuscitou a Companhia de Jesus. Nós vamos falar ainda mais disso um pouquinho para frente. Continuando morando na Itália, passou a residir no Palácio de Santo Calixto, em Trastevere, lugar onde ficaram muitos jesuítas expulsos do Brasil e de Portugal. A embaixada portuguesa mantinha uma lista deles, que viviam em Roma, Bolonha, Ferrara, Pesaro, Úmbria e noutras terras pontíficas. E Dona Maria I, a rainha louca, né, que a gente conhece, a mãe de Dom João VI, distribuía subsídios a esses jesuítas. Mas a idade foi chegando, a companhia não era restabelecida e o padre Campos quis voltar para o Brasil. Conta-se que, lá por 1785, com 52 anos, estava em uma cidade litorânea da Itália ou da Espanha, onde também residiu um tempo, matutando algum meio de voltar para casa. Eis que um dia apareceu um rapaz, que trazia consigo uma pintura em tela de Nossa Senhora do Bom Conselho, de 86 centímetros de altura por 64 de largura. O moço, então, ofereceu ao padre, dizendo: "Toma, padre, leve essa imagem com você, pois um dia será venerada onde irão outros padres da companhia e edificarão lá um grande colégio." Depois de explicar que não tinha um só tostão para voltar para casa, o moço respondeu que se o padre falasse com o capitão de um navio que acabara de atracar no porto, poderia zarpar gratuitamente para o Brasil. Então desapareceu. Aí o padre Campos foi falar com o capitão, dizendo mais ou menos: "Aqui não tenho recursos, mas chegando ao Rio de Janeiro ou ao Porto de Santos, tenho parentes que poderão arcar com as minhas despesas de viagem." E o capitão aceitou. O padre desceu no Rio de Janeiro, avisou a família que tinha chegado, ficou lá por um tempinho, porque na época as mensagens demoravam em torno de 10 dias para chegar do Rio a Itu.
ficou curtindo o rio, que não devia ser mais do que um povoado tranquilo. Lembra que Dom João VI só chegou ao Rio em 1808. A sua família pagou o capitão e ele voltou para Itu. Incrível, hein? Cara, e essa imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho é uma cópia da antiga e milagrosa imagem que se encontra em Genazzano, uma cidade italiana a 60 quilômetros de Roma. E foi no século V que se ergueu uma igreja em homenagem a Nossa Senhora, sob a invocação do Bom Conselho. É a história que marca essa imagem que é muito interessante. Lá em 1450, ou seja, 3 anos apenas antes da queda de Constantinopla e o fim da Idade Média, a igrejinha já estava toda acabada, cara, devido à pobreza dos locais que não conseguiam fazer a manutenção e nem restaurá-la. Até que uma viúva, chamada Pedrina, resolveu chamar para si a responsabilidade desse restauro. E o tempo foi passando, a restauração foi ficando mais interessante, mais completa. Pedrina já devia ter lá seus ajudantes, até que todo o dinheiro acabou em 1467. Até que 17 anos financiando uma obra não é pouca coisa não, ela foi guerreira. Mas meses depois, no dia 25 de abril, estava rolando uma grande feira lá em Genazzano. Eis que surgiu uma coluna de nuvem nos céus, que foi chegando, foi se aproximando, e a galera olhando lá, boquiaberta. A nuvem entrou na igreja inacabada e se dissipou. E lá deixou o quadro pintado em afresco da imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho. E enquanto a nuvem se dissipava, os sinos da igreja dobravam. Mas a história, cara, não acaba por aí. Como foi um evento fantástico, tal qual a história de Nossa Senhora Aparecida, começou a atrair gente de todo lado, cara. Apareceram então 2 caras albaneses, sendo que um deles era originário lá da Eslováquia, de sobrenome Claves. O outro se chamava George. Quando viram a imagem, caíram de joelhos. Então eles contaram que aquela imagem, exatamente aquela, era por eles venerada numa igreja lá da Albânia. Só que quando a região caiu na sua totalidade sob o domínio turco, vamos lembrar aqui, né, que a ocupação otomana na região da Albânia já era bem presente, lá em 1431. Só que ela só foi concluída em 1468. Então eles tiveram que abandonar o lugar. Eles entraram na igreja e foram se despedir dessa imagem. De repente, ela se destacou da parede e, elevada por uma coluna de nuvens, saiu voando dessa igreja lá na Albânia e se dirigiu para o oeste, onde fica a Itália. E algum tempo depois, eles vão reencontrar essa imagem lá em Genazzano. Cara, essa história aí é muito linda, né? Fantástica. Mística, né? Muito. E então o padre chegou aqui no Brasil, trazendo a imagem em 1785. Itu nem se chamava Itu ainda. Chamava Vila Nossa Senhora da Candelária. Itu só seria levada à cabeça de comarca em 1811 e foi levada à cidade em 1824. Mas a nossa vila aqui já era rica economicamente e fazia parte do Quadrilátero do Açúcar, região de inúmeros engenhos de açúcar formada pelas cidades de Sorocaba, Piracicaba, Mogi Guaçu e Jundiaí, e está incluída aí no meio Itu e Campinas. Na periferia da cidade, em uma chácara onde havia um sobrado e uma capela por acabar, formou-se um seminário para a educação dos meninos pobres, que teria, além da invocação de Nossa Senhora do Bom Conselho, um grande pomar. Quem construiu o edifício, que viria a se tornar o seminário, foi o mestre de carpintaria Antônio Luiz Penalva, que era avô materno de Tristão Mariano da Costa, que é um personagem que certamente a gente vai fazer um podcast sobre ele. O Tristão, não o avô dele. Ergue-se então o sobrado, onde o padre Campos foi morar, e ao seu lado uma capela provisória. No altar havia o quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho, um quadro do Sagrado Coração de Jesus e outro quadro de um pelicano. A grande devoção que Itu tem ao Sagrado Coração de Jesus deve-se ao padre Campos. Interessante que o pelicano a galera esqueceu aqui, né? Ninguém liga mais. Os jesuítas que vieram a Itu em 1865 com o intuito de fundar o Colégio São Luís, que foi transferido para São Paulo em 1917, o fizeram em cima do seminário do Padre Campos. O colégio chegou a reunir 600 alunos em 1897 e, entre 1865 e 1917, matriculou 5.565 estudantes. O padre sempre foi muito devoto à Santíssima Virgem, rezava o terço todos os dias, e quando não pôde mais rezar a missa diária devido à velhice, a substituiu por mais um terço. E o terceiro terço diário acontecia quando negros e pobres e escravos se reuniam ao seu redor, e assim rezavam todos juntos. O padre Campos esperava veementemente a restauração da sua amada Companhia de Jesus. Então, como já havíamos falado, ela foi restaurada pelo Papa Pio VII, que é seu irmão lá, o cardeal Chiaramonte. O dia foi num dia 7 de agosto de 1814, pela bula Solicitum Omnium Ecclesiarum.
Então, esse importante documento, ele descreve, cara, como se deu a autorização da Igreja para o restabelecimento da Ordem dos Jesuítas no Império Russo por meio de uma carta datada de 7 de março de 1801, que é aquele reconhecimento, vamos dizer, informal, né? No Reino das Duas Sicílias, em 30 de julho de 1804. Ela destaca também a importância da Ordem no campo educacional, com seus colégios e seminários, no ministrar os sacramentos e na evangelização. Por fim, o documento autoriza, finalmente, a restauração da ordem ignaciana, permitindo que padres, bispos e arcebispos aderissem a ela, caso desejassem. Então ela demorou para ser restaurada um pouquinho, porque, como a gente lembra, no início do século XIX estava rolando o maior auê na Europa. A França, por meio de Napoleão, buscava espalhar os ideais da Revolução Francesa por todo o continente. E o Papa Pio VII, eleito em 1800, passou um tempão como prisioneiro de Napoleão nas cidades de Savona e Fontainebleau. Quando Napoleão foi derrotado, em 1814, o Papa pôde voltar a Roma e lá chegou no dia 24 de maio. 2 meses e meio depois, a Companhia de Jesus estava de volta. Já de muita idade, acamado, o Padre Campos chegou a receber o Santo Viático, mas depois recebeu a Extrema-Unção. O que é isso, o Viático? A palavra viático, ela significa caminho em latim e refere-se à Eucaristia, o verdadeiro caminho em preparação ao paraíso. A extrema-unção é um sacramento da Igreja Católica ministrado por padres ou bispos para pessoas gravemente doentes ou em perigo de vida. O santo viático, por sua vez, pode, além dos padres e bispos, ser excepcionalmente ministrado por diáconos e ministros extraordinários da comunhão. Trata-se da Eucaristia dada à pessoa que não só está gravemente enferma, mas efetivamente prestes a morrer. É a última Eucaristia que a pessoa toma em vida, né? Bom, aconteceu que o Padre Campos faleceu no dia 19 de fevereiro de 1820, com 87 anos, num quarto contíguo à sala onde estavam os sinos da Capela do Bom Conselho, que foi no primeiro domingo da Quaresma. Os restos mortais do Padre Campos foram encontrados em 1956, na substituição do soalho da Igreja do Bom Jesus. Hoje, ele está sepultado na parede lateral da capela. No seu testamento, alforriou um escravo de nome Joaquim, contanto que rezasse, em seu nome, 25 missas no espaço de 25 anos, ou seja, uma missa por ano. Desejava que o seu corpo fosse sepultado ou na capela de Santa Rita ou na Igreja do Bom Jesus, mas que, depois que terminassem a Igreja do Bom Conselho, o transferissem para lá. Também passou a escritura de doação da chácara, que veio a ser o seminário, a Joaquim Francisco do Livramento, para nela fundar o seminário com o título de Nossa Senhora do Bom Conselho. O seminário do Padre Campos, então, foi aberto em 1822, com a denominação de Seminário de Nossa Senhora do Bom Conselho, que ensinava para meninos pobres as primeiras letras e o latim. Tinha de 6 a 8 frondosas jabuticabeiras, contam. Os meninos trajavam garnacha. Vi imagem na internet, parece uma batina. Não sei se você chegou a ver, Xandão. Cara, parece mesmo. Eu fui pesquisar mesmo. Massa. E o roquete, cara, que é aquelas camisas brancas que os coroinhas usam por cima. Um capuz azul e uma medalha com o emblema do Santíssimo Sacramento. Um uniforme bem peculiar, né? Imagina você andar disso todo dia. Nossa, nem imagino. A gente já reclamava que tinha que andar de uniforme no colégio, que era shorts e camiseta. Nossa, já pensou? E algum tempo depois, o seminário fechou, pois parou de receber uma grana da Assembleia Provincial. Aí, em 1863, a capela passou para as mãos da Irmandade da Boa Morte, que se comprometeu a devolvê-la ao seminário, caso este voltasse algum dia. E depois que os jesuítas voltaram a Itu, em 1867, o padre José Galvão de Barros França, com 104 anos, devolveu tudo. E no lugar do seminário do Padre Campos, então foi fundado o Colégio São Luís, que é onde hoje é o quartel de Itu. Hoje, o quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho que o Padre Campos trouxe da Europa se encontra no colégio em São Paulo. Já o colégio em Itu e a Igreja da Boa Morte foram demolidos pelo Exército, que ocupou o local em 1918, após a transferência do colégio para São Paulo. O seminário e a Igreja da Boa Morte ficavam bem ali no começo da subida do quartel, mais ou menos onde é a entrada, assim para cima. Foram os jesuítas que introduziram o mês de Maria e a cerimônia das 3 horas da agonia em Itu. Além disso, eles que reformaram a Igreja do Bom Jesus, onde era a capela de Nossa Senhora da Candelária, onde era a matriz, com a estátua de Cristo entre os 4 evangelistas, imitando a fachada da Basílica de São João de Latrão, lá em Roma.
Os jesuítas tiveram um grande papel na formação brasileira, contribuindo principalmente para a difusão da fé católica, predominante até hoje. Ademais, fundaram muitas escolas, sendo responsáveis pela educação nos tempos coloniais. Cabe destacar a atuação do padre Anchieta, de São José de Anchieta, na elaboração da primeira gramática tupi-guarani, sendo a base para os estudos dessa língua endêmica da América do Sul. Tal estudo foi, nas palavras do sociólogo Gilberto Freire, peça-chave na unificação da comunicação com os indígenas e, posteriormente, na introdução da língua portuguesa, o que levou a uma uniformidade linguística no Brasil, sendo, portanto, outro importante fator na unidade territorial de nosso país após a independência. Por fim, necessário é ressaltar outro grande contributo, que foi a formação territorial do Brasil. Foi num colégio jesuíta que Alexandre de Gusmão, o avô da diplomacia brasileira, como é conhecido, iniciou seus estudos, tendo como tutor o padre Alexandre de Gusmão, fundador no Recôncavo Baiano do internato de Belém da Cachoeira, onde morou o Frei Galvão. Foi desse jesuíta Alexandre de Gusmão que o famoso diplomata Alexandre de Gusmão adotou seu nome. Futuramente, 2 padres jesuítas italianos foram contratados pelo rei Dom João V de Portugal. Foram os padres João Batista Carbone e Domingos Capassi. Eles realizaram os estudos astronômicos e cartográficos para a elaboração dos mapas utilizados pela corte portuguesa nas negociações do famoso Tratado de Madrid. O tratado foi fundamental no estabelecimento de grande parte de nossas fronteiras, como a gente as conhece hoje. Outro tutelado por esse padre Alexandre de Gusmão foi o irmão do diplomata, o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, chamado de Padre Voador, por ter inventado o aeróstato, que nada mais é que uma aeronave mais leve que o ar. É o popular balão, dando início aí à nossa tradição de padres que voam em balões. O padre jesuíno do Monte Carmelo, aqui, famoso de Itu, era sobrinho bisneto desse padre Bartolomeu. Existe isso? Sobrinho bisneto? Cara, por mais estranho que seja, existe, cara. Pra genealogia eles ainda classificam, né? Embora civilmente, legalmente isso não seja um parentesco, para as árvores genealógicas eles ainda consideram esse termo. Mas é muito incomum, né, a gente ouvir. Então, e quem quiser saber mais sobre o Alexandre de Gusmão, o avô da diplomacia, vai sair o livro do embaixador Sinésio Sampaio Góes Filho, que é o nosso ilustre embaixador aqui de Itu, que é membro da Acadil também, a Academia Ituana de Letras. E ele tá para lançar esse livro aí, né? Vamos ver agora. Acho que com essa questão da quarentena, com certeza, vai ser adiado, mas creio que em breve aí poderemos adquirir esse livro aí, quem se interessar. Já vamos reservar. Opa! Então, podemos dizer alguns santos jesuítas, como Inácio de Loyola, Francisco Xavier, Francisco de Borgia, Luiz Gonzaga, Stanislau Kotska, Francisco Regis, Francisco de Jerônimo. A galera não tinha muita criatividade para fazer o nome, né? João de Brito, Pedro Canísio, João Berchmans, Pedro Claver, que é o apóstolo dos escravos na América Central, Afonso Rodrigues. E padres jesuítas em Itu temos Bartolomeu Tadei, que é o fundador do apostolado da oração, Bassano Fine, os irmãos ingleses Guilherme e Roberto Godin e o padre Amirá. O Papa Francisco é o primeiro papa jesuíta da história. Falamos bastante coisa dos jesuítas, do Padre Campos, mas o ouvinte poderia perguntar: de onde vocês tiraram tudo isso? Vocês estão inventando? Bom, a gente tem alguns livros que usamos como base dos estudos, que são O Padre José de Campos Lara no Ambiente em que Viveu, escrito pelo Padre Fernando Pereira de Castro e com comentários de Marcelo Meira Amaral Bogaciovas, editado pela editora Otônio. Outro livro, Breve Notícia Histórica do Colégio São Luís, Itu, de Tristão Mariano da Costa, publicado por Cadernos de Música, do Museu da Música de Itu. A Grande Aventura dos Jesuítas no Brasil, de Tiago Cordeiro, pela editora Planeta. Além disso, também o livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, da editora Global. O livro Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, de Jaime Cortesão, editado pela Fundação Alexandre de Gusmão. Também nos baseamos no artigo de Andreoli Costa, para a revista do Instituto Humanitas Unicinos. O artigo da doutora Nelly Martins Ferreira Candeias, para a revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e o site oficial dos Jesuítas e o site oficial do Vaticano, que já citamos anteriormente. E para finalizar o nosso podcast, deixamos algumas dicas culturais aqui. Primeiro, o filme A Missão, dirigido por Roland Joffé, de 1986, com Robert De Niro.
É um filme inglês que conta a história de um rapaz, que é o Robert De Niro, no Paraguai do século XVIII, que, arrependido de ter matado o irmão, torna-se jesuíta e passa a construir uma missão junto ao Rio Iguaçu. A trilha sonora é do Ennio Morricone, é uma trilha sonora fantástica, e quando o padre Sonsini completou 25 anos de sacerdócio, ele pediu para que eu tocasse. Foi uma grande honra, toquei no bué lá para ele, na missa, né? Muito legal. Bom, esse filme tem no YouTube para quem quiser assistir. Só digitar lá a Missão, Ennio Morricone, o filme A Missão, vai ter. Outro filme também, Padre Anchieta, José do Brasil, que é um filme de 1977, dirigido pelo Paulo César Saraceni, que basicamente conta a história do Padre José de Anchieta. Também está disponível no YouTube para quem quiser. Joga lá, é só assistir. Tem também o Museu de Anchieta, que fica dentro do pátio do Colégio de São Paulo, que conta com um acervo predominantemente de arte sacra, que remete à vida social paulistana no tempo lá da fundação da cidade. Tem também o filme Silêncio, que é dirigido por Martin Scorsese, cara, eu nunca sei como pronunciar o nome desse cara, de 2017, com Andrew Garfield e Liam Neeson. O filme se baseia num livro escrito pelo japonês Shusaku Endo, publicado em 1966, que conta sobre os padres jesuítas enviados em missão ao Japão durante o período de perseguição à fé cristã, no século XVII. O nome dos caras em inglês você não sabe, do japonês você sabe. Tentando aqui, né, cara? Os protagonistas são 3 padres jesuítas portugueses: Sebastião Rodrigues, Francisco Garupi e Cristóvão Ferreira. Além disso, temos também aqui o Mosteiro de Itaici, que fica na nossa vizinha, a cidade de Indaiatuba, que também é uma ótima oportunidade de conferir de perto o legado jesuíta através da arquitetura, história e da espiritualidade em suas missas e retiros. Um abraço e a todos os nossos ouvintes de Indaiatuba. É isso aí. A antiga sede, esse Mosteiro de Itaici, né, ele foi usado como sede dos Encontros Nacionais da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a estrutura do Mosteiro de Itaici permite justamente várias conferências, eventos, os retiros espirituais, né, com a famosa espiritualidade aí dos jesuítas, né, os retiros de silêncio. Então, toda essa estrutura permite, né, que eles sejam realizados ao longo de todo o ano, né? Uma infraestrutura assim, né, de salas, auditórios, alojamentos. Uma bela visita aí a se fazer. E por fim, tem o livro, né, Cartas da Tribulação, do Papa Francisco, lançado no ano passado. Ele inclui várias cartas, né? E dentre estas, né, 8 cartas de 2 propósitos gerais, né, que são os superiores aí da Companhia de Jesus. Dessas 8, 7 são do padre Lorenzo Ricci, são escritas entre 1758 e 1773, e uma do padre Jan Ruthven, de 1831. E elas, né, se referem às tribulações pelas quais a ordem passou no período de sua extinção pelo Papa Clemente XIII. Então, naquele período, né, conturbado para eles. E com essas dicas termina o nosso podcast sobre o padre José de Campos Lara e os jesuítas. Eu me despeço por aqui, um abraço a todos que nos ouviram e até o próximo podcast. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Valeu, até a próxima!